Hi, we're just playing with Melanie C, Sporty Spice, and I was thinking maybe we should wake her up and see if she'll play the piano for us. Would you like that? Okay. I just wanted you to see I made a tutu with my sewing machine. It's for pretending to be a little fairy, a little ballerina fairy. Nascido em 1963 na província de Ontário, no Canadá, Paul Andrew Walsh cresceu no pequeno vilarejo de Mount Albert com sua família. Filho de um casal de fazendeiros imigrantes, Paul tinha mais 3 irmãos, sendo uma irmã mais velha e 2 irmãos mais novos. Ele e seus irmãos tiveram uma vida típica de meninos criados nas fazendas daquela região e passavam a maior parte do tempo realizando trabalhos considerados para homem. Quando completou 6 anos, em 1969, ele se identificou com uma história que o noticiário local estava cobrindo: a Revolta de Stonewall, um evento que ocorreu em junho daquele ano em um bar chamado Stonewall Inn, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e que deu origem ao movimento atual pelos direitos LGBTQIAPN+. I knew I was different and this wasn't normal. Girls looked a certain way and boys looked a certain way. Quando estava sozinho em casa, as coisas mudavam, e ele chegou até a esconder o vestido de sua irmã para vesti-lo quando ninguém estivesse por perto. Apesar de ser um momento de alívio, ele ficava muito nervoso com a possibilidade de seu pai chegar em casa e vê-lo vestido daquele jeito. Quando chegou à puberdade, Paul começou a se questionar o porquê de se sentir atraído por outros meninos. No ensino médio, ele começou a usar roupa íntima feminina, mas tomava muito cuidado para que não aparecesse e descobrissem sua verdadeira identidade. Foi também durante o ensino médio que ele começou a namorar Maria, sua futura esposa. Em um certo dia, ela ouviu pesquisando sobre roupa íntima feminina em um catálogo de uma antiga rede varejista canadense. Quando questionado, Paul contou toda a verdade para sua namorada, que no dia seguinte o presenteou com uma saia e uma blusa. Naquele exato momento, ele se apaixonou completamente por Maria. Como um homem de fé e grande devoto da Igreja Católica, o canadense achou que ser uma pessoa transgênero era um teste para sua fé. Um dia, o padre disse que ele estava possuído pelo espírito maligno, e a partir de então, Paul se viu obrigado a deixar a igreja, já que ele não conseguia mais se enturmar nem ser aceito para grupos de trabalho voluntários. No final do ensino médio, ele começou a se vestir como uma mulher e ir até Toronto, onde participava de um grupo de pessoas que se vestiam com roupas associadas ao gênero oposto, por interesse ou fetiche. Lá, sentiu-se acolhido e começou a levar Maria para esses encontros, onde ele poderia ser uma garota sem nenhum tipo de constrangimento. Em 1986, Maria e Paul se casaram. Durante o matrimônio, eles tiveram 7 filhos. Enquanto faziam o papel de casados, ela continuava escondendo de todos à sua volta a verdadeira identidade do marido. Foi então que, em 2005, Paul revelou toda a situação para sua filha mais velha. Em 2007, ele acabou abrindo sua história para os seus outros 6 filhos. Alguns ficaram do seu lado, mas outros não. Dear Dad, I feel it is very embarrassing to see you walk around like that. And I hate how you always make jokes about being a girl. It makes me feel weird around you. Seriously? I'm not crazy about the fact that you wish you were a girl. Every time I see you, I think you're about to walk upstairs and change into something girly or say something girly. I get a little grossed out every time I see you wearing something girly. I feel kind of weird that you wear dresses. Com o avanço da internet e com todos os grupos de suporte que surgiam por Canadá e Estados Unidos, Paul conseguia cada vez mais acesso a informações importantes que não tinha acesso em sua infância e adolescência. Até que, na primavera de 2009, incentivado por sua própria esposa, ele viajou a 2 conferências onde conheceu muitas pessoas de ambos os países que compartilhavam diversas experiências semelhantes a dele. Quando voltou para casa, o canadense estava ansioso para conhecer sua neta, que tinha acabado de nascer,
mas a mulher que tinha o encorajado a viajar estava furiosa. 2 dias depois, ela pediu para que ele parasse a transição ou fosse embora. Ela havia decidido que não queria mais viver aquela vida de mentiras, mas ele também estava decidido. Depois de 23 anos, o casamento de Paul e Maria havia chegado ao fim. A partir desse dia, quando começou a sentir toda a hostilidade vinda de Maria e de parte de seus 7 filhos, percebeu que não era mais bem-vindo em sua própria casa. Então, começou a procurar um lugar para morar em Toronto, cidade onde sempre sentiu-se muito bem acolhido. Em uma entrevista em seu canal, ele, agora ela, diz que é grato por todos os momentos vividos com seus filhos e sua ex-mulher, mas que, por outro lado, estava aliviado por não precisar mais viver toda a mentira que havia vivido por praticamente toda a sua vida. On the one hand, I guess I'm grateful that I had 23 years with my kids, but on the other hand, I live with the fact knowing that it was a lie. I was appearing to look a certain way, to conform to society, and in the end, when I was true to myself and I actually stepped outside of that box, I lost 46 years of my life. Mesmo sentindo-se aliviado, haviam muitos pensamentos sobre deixar de viver em sua mente, já que possuía muitos seguros de vida em seu nome e enxergava essa atitude como uma maneira de deixar as crianças felizes e não precisar mais lidar com toda aquela situação. Depois de passar um tempo internado por causa de sua depressão, foi morar em um abrigo para moradores de rua. Um mês depois, recebeu uma ligação da polícia dizendo que havia um mandado de prisão com 14 acusações criminais contra ele. Durante os 10 meses seguintes, Paul começou a viver uma vida onde precisava defender-se das acusações de Maria e aprender a lidar com antidepressivos enquanto continuava morando no abrigo. Por fim, ele foi condenado em 2 das 14 acusações e passou 2 anos em liberdade condicional. Depois de deixar sua vida anterior para trás, Paul começou a viver como a menina Stephanie Walsh. Em seu canal, criado em 2011, Steph compartilha alguns momentos da sua vida com seu público. Nos vídeos, apesar de se identificar como criança, ela mantém alguns costumes que tinha quando ainda era Paul. Nesse, a menina vai até um bar e encontra com seu amigo de pelúcia, Strawberry. Strawberry, you're here. Oh, I love you, Strawberry. You're my best friend. Após acomodar-se, Steph faz seu pedido: comida e uma cerveja. Nice. Schnitzel lunch at Schnitzel Queen. Yay, schnitzels. You definitely want something to drink with that? Can I have a beer? Well, you can't have a beer, you're only 6 years old. Nesse outro vídeo, ela aparece fazendo churrasco com um amigo enquanto faz brincadeiras no mínimo estranhas para uma criança. That's disgusting. It's 3 years old, like wine. Clearly not the worst thing you've ever had in your mouth. One of the shortest things I've had in my mouth. Em outros vídeos, a canadense aparece com um comportamento mais infantil e compatível com a idade assumida. Nesse, ela nos apresenta seu quarto, alguns de seus brinquedos de pelúcia e uma saia que ela mesma costurou. And this is Ella, it's right there. And that's Strawberry. You guys know Strawberry because you saw him before already. Anyways, I just wanted you to see I made a tutu with my sewing machine. And it's for pretending to be a little fairy, a little ballerina fairy. Nesse outro, ela mostra um presente que ganhou de uma amiga chamada Melissa. Hello. Today's a pajama day, and I just want you to see something my friend Melissa got me. Mas em algum desses vídeos, Stephanie aparenta uma certa mistura desses dois lados. Como nesse vídeo, onde ela aparece rimando. Hey, looky, see you looking at me. Freaking address got a setter message tree. Yeah, I said her, but for now just let it be. Sometimes the mind doesn't see what others see. They put the lime in the coconut and mixed it all up. Hey you, that's my coconut. Oh shit, what the fuck? Made the parts in my crotch feel funny to me when something's hanging out every time I go pee. E nesse outro, onde ela parece fazer uma transição entre os dois lados durante o vídeo. Come on in and see what we found. We
probably noticed by now that Stephanie is being trended because of some of the hate that's been out there. I'm glad everyone is watching my videos and learning about transphobia. Agora, com sua nova identidade assumida publicamente, a canadense participava ativamente de movimentos a favor das causas LGBTQIAPN+, chegando até a ganhar certa notoriedade e influência na comunidade local e internacional. Pouco tempo depois, através de um site de relacionamento para pessoas com fetiches de todos os tipos, Stephanie conheceu o casal que iria adotá-la como filho. Um homem de quase 70 anos, com o nome de usuário Drakenmaster, que mantinha uma relação poligâmica com sua esposa, conhecida no site como Suri Dark Angel, sentiu-se atraído não só pelo senso de humor de Stephanie, mas também pelo fato de ela ser uma mulher trans. Depois de trocarem muitas mensagens, eles resolveram se conhecer pessoalmente no centro de Toronto. Em um podcast, Steph contou sobre essa experiência. He took my virginity, and it didn't hurt. It felt beautiful. I felt like a woman. And like, I'm surprised. I didn't think I was going to be pregnant. Like, I was so much a girl. And I actually have an erection right now from it. So I'm just going to pull my dress down a little bit. No dia seguinte, a menina ligou para Suri para conversarem sobre o encontro ocorrido com Draken e resolveram tudo da melhor maneira possível. Depois disso, Draken conseguiu que Stephanie viajasse para a cidade de Peterborough, onde morava com sua esposa. Depois de Suri conhecê-la pessoalmente, o casal decidiu adotá-la e transformaram um quarto vazio que tinham em casa no quarto de Steph. Mas essa não era uma adoção tradicional, já que a canadense começou a ser completamente submissa ao casal. Durante esse tempo, a relação de Steph com a mãe adotiva era de carinho, enquanto com o pai era algo mais sexual. E é aqui que começam as controvérsias. Alguns vídeos postados por Stephanie em seu canal fizeram com que as pessoas começassem a apontar controvérsias em torno de seu ativismo trans. Em um desses vídeos, intitulado I Just Gotta Pee, ela está com Strawberry em uma lanchonete até que precisa ir ao banheiro. Chegando lá, ela fica confusa entre escolher o banheiro masculino ou feminino. Por fim, ela finge urinar em um balde, ali mesmo, entre a entrada dos dois banheiros. Just gotta go pee. Aparentemente, tudo o que ela queria era atenção. Alguns comentários feitos por membros da família de Stephanie e algumas pessoas que a conheceram assim que chegou em Toronto dizem que ela é apenas uma pessoa que precisa estar sempre no centro das atenções de todas as conversas. Um bom exemplo disso acontece no final do documentário Paul Wears Dresses. Depois de falar como foi a experiência quando uma de suas filhas a procurou no Dia dos Pais, membros do grupo da igreja tentavam mostrar empatia por sua filha, quando foram interrompidos por Steph, na tentativa de mais uma vez trazer o foco para si e para uma de suas múltiplas tentativas de deixar de viver. Please text me if you want to, but I'm not ready for a call. Happy Father's Day. And I respond with, I'm going to kill myself. These are children who are traumatized. We're there to protect our kids, Steph. No, you're there to protect your kids. I haven't seen my kids in 5 years. Frequentemente, Stephanie colocava toda a culpa em sua esposa e filhos que não aceitavam sua transição. Sua filha Nicole, que tinha apenas 13 anos na época, relembrou um desses incidentes em um post em seu Facebook. Você fazia de tudo, tipo, levava a gente para a escola, me abraçava pelo menos 4 vezes por dia e era um ótimo pai, antes de ficarmos sabendo. Depois, você não conseguiu mais ser essa pessoa. Tiveram dias que se eu não pintasse suas unhas, você me ameaçava dizendo que não me ajudaria mais com os trabalhos de casa da escola. Eu tinha 13 anos quando você foi embora e disse que não suportava o fato de termos obtido uma ordem de restrição contra você, mas o fato é que você representava uma grande ameaça física para a nossa mãe. Nesse dia, mais de um dos seus filhos achou que você iria voltar para nos machucar. Um vídeo postado pela canadense no dia 12 de dezembro de 2015 viria a ser um dos marcos do fim da sua influência no ativismo trans.
Intitulado Stephanie's Playtime, Play Therapy, ela diz aos espectadores como eles podem aprender mais e ajudar pessoas trans de suas comunidades entrando em seu site e comprando um tipo de meia com babados. I'd like you to be my socket because it's hard for boys to get frilly socks, and so we have these little frilly sockets that we can add to any sock, and it shows that we're not transphobic and we're okay that sometimes boys identify as girls. So if you are a socket and you'd like to learn more about supporting the trans community and stopping transphobia, look into my website and find out about how you too can purchase sockets and support trans people in your community. Ela termina o vídeo afirmando que não é nenhum tipo de ameaça às crianças, mesmo tendo 52 anos e identificando-se como uma menina de 6 anos de idade. You've probably noticed there's a lot of people worried about their safety because I identify as a 6-year-old. Well, guess what? It doesn't matter. I just use it as play therapy and it helps me cope with depression and anxiety. Esse era o fim da influência de Steph na comunidade trans. Hoje em dia, em 2024, Stephanie continua bastante ativa em suas redes sociais, como o Facebook, por exemplo, onde posta fotos do seu dia a dia, como a maioria dos usuários da plataforma, assim como em seu Instagram, mas sem nenhuma notoriedade. Esporadicamente, também posta alguns vídeos em seu canal aqui no YouTube. Ela continua a frequentar a Igreja Católica, agora na Igreja da Comunidade Metropolitana de Toronto, que se autodefine como uma comunidade espiritual vibrante, inclusiva e progressista, e um centro renomado de direitos humanos. Em novembro de 2023, ela tornou-se membro da igreja. And Stephanie Walsh. Come on up, Stephanie. Jamais saberemos a verdadeira história de todo esse caso, já que a ex-mulher de Stephanie, Maria Walsh, jamais quis falar sobre o assunto publicamente. Por fim, gostaria de deixar claro que esse vídeo tem como intuito contar a história da canadense sem fazer nenhum tipo de alegação ou julgamento.